Olá, bom dia a todos e a todas. Me chamo Samuel e sou um dos integrantes da Lagoap, ficando responsável hoje por abordar a questão da hipertensão arterial crônica em gestantes. Trazemos aqui um caso clínico para melhor exemplificar, que é o seguinte. TNM, 32 anos, negra, trabalhadora rural, gesta 2 para 1, com 16 semanas de idade gestacional, que chega ao SF Fernando Figueira para mais uma consulta de pré-natal, com a enfermeira da unidade, Ana Paula. Paciente chega sem queixas, nega comorbidades, tabagismo e etilísio. Durante a consulta, é feita a aferição da pressão da paciente, encontrando-se valores de 140 por 80 milímetros de mercúrio. Paula então encaminha a paciente para a médica da unidade, Rossana, para uma avaliação. A paciente questiona a enfermeira: há algo de errado comigo? Bem, o que vocês acham? Anote seus pontos principais e logo iremos voltar a esse caso clínico. A atitude de organização é esse trabalho esquematizado em 4 tópicos: definição e etiologia, diagnóstico, classificação e prognóstico e tratamento e recomendações. Na questão da definição, nós temos que, para uma paciente ser enquadrada dentro do diagnóstico de hipertensão crônica, ela deve satisfazer duas condições básicas. A primeira é que seus níveis pressóricos sejam elevados, ou seja, sua pressão sistólica deve ser maior ou igual a 140 mm de mercúrio e ou a pressão diastólica deve ser maior ou igual a 90 mm de mercúrio. É importante se ater à questão do e ou, pois só uma sistólica elevada ou só uma diastólica elevada já satisfazem essa primeira condição de hipertensão. A segunda condição é meramente cronológica, ou seja, de quando se dá esse diagnóstico de hipertensão, que deve ocorrer preferencialmente fora da gestação ou ainda anteriormente à 20ª semana de gestação, e esses níveis pressóricos elevados devem persistir após a 12ª semana de pós-parto. Outro ponto importante é que a hipertensão crônica vai estar presente em cerca de 5 a 7.000% de todas as gestações, tornando-se mais uma vez um ponto de bastante relevância clínica. Continuando no caso clínico, nós temos que é o exame físico. A paciente apresenta bom estado geral, anictérica, cianótica, febril, eupneica, hidratada, lúcida e orientada no tempo e espaço. Os sinais vitais anteriormente aferidos, a questão da pressão arterial, 140 por 80, a frequência cardíaca de 85, a frequência respiratória de 16 e a saturação de oxigênio de 98. A ausculta pulmonar e cardíaca sem achados anormais, abdômen gravídico compatível com 16 semanas de idade gestacional, sem abalamentos de retrações e ruídos hidroaéreos presentes. Exame obstétrico, batimentos cardiofetais de 142, altura do fundo uterino de 15 cm, movimentação fetal presente, dinâmica uterina ausente. Então aí nós temos duas possíveis hipóteses de diagnóstico. A primeira, hipertensão crônica, e a segunda, hipertensão gestacional. A primeira fala mais forte para a hipertensão crônica, visto que o diagnóstico já foram constatados os níveis pressóricos elevados anteriormente à 20ª semana. Contudo, esse diagnóstico é retrospectivo, então precisaremos constatar a persistência desses níveis pressóricos elevados após a 12ª semana pós-parto. Mas iremos voltar e fazer novos comentários desse caso em breve. Sobre as complicações e riscos, nós temos que podem ser tanto do ponto de vista materno quanto fetais. Nas maternas incluem acidente vascular cerebral, descolamento prematuro de placenta, pré-eclâmpsia superposta. Já as fetais incluem prematuridade, mortalidade, baixo peso ao nascimento e mortalidade neonatal. Sobre o ponto de vista etiológico, podemos dividir a hipertensão crônica em 2 pontos. Em primárias, também conhecidas como essenciais, que dominam a maioria dos casos, representando cerca de 90%, que é justamente quando a gente não tem uma etiologia clara, uma etiologia bem definida para essa hipertensão. Em contrapartida, secundários representam uma menor quantidade de casos, cerca de 10%, mas sim já há uma etiologia bem definida, que basicamente são composta de 3 grupos. As doenças renais, por exemplo, as glomerulonefrites, as doenças vasculares do colágeno, por exemplo, lúpus, e as doenças endócrinas, por exemplo, tirotoxicose, Cushing, diabetes mellitus, entre outros. O diagnóstico é essencialmente clínico, pautado na aferição de níveis pressóricos elevados, então, para isso, devemos ter uma avaliação mais correta. Então, temos algumas dicas, como, por exemplo, o equipamento precisa ser calibrado, o manguito precisa ser adequado e bem localizado ao braço da paciente, a posição de aferição deve ser com a paciente sentada ou em decúbito lateral esquerdo. Além disso, precisamos esperar um tempo mínimo para a estabilidade dessa paciente, para que se comece a aferição dessa pressão arterial de cerca de 10 minutos. Além disso, a pressão deve ser aferida em ambos os braços, de preferência na primeira consulta, e, identificados os níveis pressóricos elevados, é necessário repetir mais uma vez essa aferição com intervalo de 4 a 6 segundos, 4 a 6 horas. Perdão. Outro ponto importante é que a PA diastólica será considerada como o quinto ruído de Korotkov. Na questão dos valores, nós temos que, como anteriormente mencionado, devem ser superiores a 140 milímetros de mercúrio na sistólica e ou maiores ou iguais a 90 na pressão diastólica.
Uma dica quanto à cronicidade dessa hipertensão seria o uso prévio dessa gestante de medicamentos antipertensivos e a persistência após 12 semanas do pós-parto desses níveis pressóricos elevados. Quanto à classificação, podemos dividir essa hipertensão crônica em leves de baixo risco ou em graves de alto risco. Nas leves de baixo risco, nós temos que a PA sistólica vai variar de 140 a 159 mm de mercúrio ou a diastólica entre 90 e 109 mm de mercúrio. Outros dois pontos bastante importantes são a ausência de lesão de órgão-alvo, ou seja, retinopatia, cardiopatia e nefropatia, e no histórico obstétrico não há perdas fetais anteriores. Em contrapartida, nos casos graves, há uma pressão sistólica mais elevada, maior ou igual a 160, ou uma diastólica maior ou igual a 110 mm de mercúrio. E no histórico prévio da paciente, já há questões como perdas perinatais e lesões de órgão-alvo, o que representa por si só um maior risco de complicações, como por exemplo pré-eclâmpsia e de descolamento prematuro de placenta. Quanto ao tratamento, nós temos alguns pontos centrais aqui. No caso, o ideal seria que esse diagnóstico de hipertensão se dê fora da gestação, justamente para o melhor manejo e assim reduzir os riscos tanto maternos quanto fetais. Naquelas pacientes que já são sabidamente hipertensas, devemos questionar quanto tempo já é feito esse diagnóstico, quais os medicamentos utilizados e a presença ou não de outras comorbidades. No histórico obstétrico, iremos avaliar questões como descolamento prematuro de placenta, pré-eclâmpsia, crescimento intrauterino restrito e morte fetal. Nos exames laboratoriais, iremos avaliar a questão da função renal. Então, iremos solicitar ureia, creatinina, urina de 24 horas, também iremos solicitar a questão da proteína na urina, justamente para excluir outro diagnóstico, por exemplo, a pré-eclâmpsia. Nas hipertensões de longa data, obrigatoriamente iremos ter que excluir a lesão de órgão-alvo, então iremos solicitar exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, exames oftalmológicos como da fundoscopia e da depuração de creatinina. Outro ponto importante é que o tratamento é pautado no risco da classificação de risco, anteriormente citada, seria de baixo e alto risco. Falando no tratamento, partimos agora para o baixo risco, que, de modo geral, tem um risco semelhante à população geral que não é hipertensa, e esse é um dos principais fatores para que não se faça o uso de terapia antihipertensiva, e naquelas que já fazem, esse medicamento será descontinuado porque não há evidências de melhor prognóstico clínico materno-fetal. Se devendo ainda fazer orientações gerais contra os bons hábitos nutricionais, a orientação quanto ao ganho de peso e a indigestão de sal. Outro ponto importante seria a orientação quanto ao não consumo de álcool e ao abandono do tabagismo, pois a hipertensão por si só já traz grandes riscos e álcool e tabaco potencializam esses riscos e trazem novos riscos, como, por exemplo, as más formações. A avaliação fetal é feita com base no crescimento fetal e na estimativa do líquido amniótico. A indicação de parto é obstétrica, contudo, não devendo passar de 40 semanas. Nos casos mais grave, há muitas vezes a necessidade de acompanhamento específico para manejo de patologias como, por exemplo, doenças endócrinas, doenças cardiovasculares. Entretanto, muitas vezes também é necessário internar esses pacientes para que se faça o controle da pressão arterial, se avalie a vitalidade fetal e que se realize alguns exames complementares. Na questão da terapia medicamentosa, não são indicados os de ECA, como por exemplo o captopril, nem os BRA, como o alosartana, nem muitas vezes os diuréticos. Realmente a droga de escolha é a metildopa. Essa droga vai ser utilizada justamente quando as pacientes tiverem níveis pressóricos maiores ou iguais a 50 a 60 na questão da sistólica e de 100 a 110 na diastólica. Na questão do parto, há uma indicação naquelas que têm um bom controle pressórico que se realiza entre 37 e 39 semanas e naquelas graves que se realize entre 36 e 37 semanas. Partindo agora para a conclusão do caso, nós temos que, de um modo geral, esse caso fala mais a favor de uma hipertensão arterial crônica, visto que a constatação de níveis pressóricos elevados se deu anteriormente à 20ª semana, ou seja, em torno da 16ª. Mas, como esse é um diagnóstico retrospectivo, precisaremos confirmar a persistência desses níveis pressóricos elevados após a 12ª semana de pós-parto. Outro ponto importante, se classificado ainda dentro dessa hipertensão crônica, podemos ver que ela está dentro do grupo de baixo risco, visto que a sistólica da paciente se encontra entre 149 e 159. Outro ponto importante é a não necessidade de indicação, na verdade, de terapia medicamentosa, visto que não há dados científicos de melhor prognóstico com o uso desse tipo de medicamento. Aqui estão minhas referências e muito obrigado. Discussão com vocês, trazendo o segundo caso clínico sobre hipertensão gestacional. Os tópicos dessa apresentação são
a definição do que é hipertensão gestacional, diagnóstico, manejo e recomendações. Então, quero começar com vocês apresentando nossa paciente, que é JPM, do sexo feminino, 29 anos, parda, comerciante, natural e procedente de Caruaru, Pernambuco. Ela é uma gestante, gesta 2 para 1, ou seja, 2 gestações e teve um parto anterior vaginal. Está com idade gestacional de 37 semanas, está a termo, e ela procura a unidade básica de saúde para a 5ª consulta de acompanhamento pré-natal habitual. Ela relata, vem com a queixa, PA de 140 por 90, autoaferida por aparelho digital por volta da 36ª semana de gestação, ou seja, uma semana antes de ela vir para essa consulta. No momento da consulta, ela se apresenta sem queixas, também nega comorbidades e intercorrências prévias. Então, partindo desses dados iniciais de identificação, queixa, um pouco da história antecedente dessa paciente, a gente vai discutir a definição do que é hipertensão gestacional. Existem 3 tópicos principais para a gente pensar em hipertensão gestacional, que são a elevação da pressão arterial, que é aquele conceito que já foi tratado aqui na apresentação, que é a elevação de pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e ou elevação da pressão arterial diastólica maior ou igual a 90. Além dessa elevação dos níveis pressóricos, a gente tem também o quadro de hipertensão gestacional, ele aparece após a 20ª semana de gestação, com a ressalva de que a gente tem que sempre lembrar que existe uma diminuição de PA no 2º trimestre de gestação. Então, esse quadro dessa pressão que sobe na gestante e é transitório, ele costuma aparecer bem perto do final da gestação, como a gente viu no nosso caso aqui atrás. É uma gestante que ela já está a termo e ela teve a primeira elevação de pressão por volta da 36ª semana. Então, retomando, além desse tempo que a gente considera, o quadro de hipertensão gestacional ele não tem associação com a proteinúria, que é diferente do que a gente vai ver quando for falar de pré-eclâmpsia, né? Prosseguindo com o nosso caso, o exame físico de JPM, nossa paciente, foi um exame com poucas alterações. Eu destaquei aqui para vocês em laranja aquilo que é relevante para a gente continuar essa discussão, mas a gente pode ver, o exame físico geral está normal, nenhuma alteração de ausculta cardíaca ou pulmonar, o abdômen dela estava gravídico, compatível com a altura de fundo esperada para a idade gestacional dela. O edema, ela tinha edema em membros inferiores bilateral e uma cruz em 4, não era um edema que a gente fosse se preocupar. É diferente de um edema mais generalizado, quando ele está associado a uma síndrome hipertensiva, é um sinal de alerta para a gente. No caso da JPM, a gente não considera tanto isso. E o exame obstétrico dela também foi normal. O BCF do bebê estava dentro da faixa que a gente espera, movimentação fetal presente e a dinâmica uterina ausente, ou seja, ela não estava tendo contração ali no momento da consulta. O que eu coloquei em destaque foi que nessa aferição de sinais vitais, ela aferiu pressão arterial na chegada à unidade, que é o que a gente vê que acontece bastante no cotidiano da unidade. Chega, já afere a pressão, e ela estava com 150 por 80 milímetros de mercúrio. Também foi aferida no momento da consulta e ela estava com 140 por 90. Então, se a gente pega a definição da elevação da pressão arterial, no relato dela, no primeiro momento, a gente tem esse nível de 140 por 90, e ali na consulta ela também apresentou aumento de pressão. Aqui, no momento que ela chegou 150 por 80, só a pressão sistólica estava elevada, e no momento da consulta 140 por 90, elevação das duas pressões. Foi realizado também um exame de fita de urina, que é aquele exame de proteinúria na urina, que a gente faz com as fitinhas. Pediu para ela urinar, ele na hora já fez o teste, e ele não evidenciou proteinúria. Então, a gente pega, avalia pela cor da fita, compara lá com o diagrama. Então, se tiver traço de proteína, vai estar ali acusando no exame de fita. E a hipótese diagnóstica que foi colocada para a JPM foi RAS, que é a sigla que é muito utilizada para designar a hipertensão gestacional, barra pré-eclâmpsia interrogada. Ou seja, não é possível firmar esse diagnóstico. E eu vou explicar para vocês um pouquinho por que a gente não pode já assumir
que é uma hipertensão gestacional ali naquele momento. Então, a gente entra aqui no tópico de diagnóstico. Vejam bem, diagnóstico de hipertensão gestacional, a gente tem que sempre considerar o rastreio de pré-eclâmpsia, porque são patologias, síndromes que elas são parecidas. E que, por exemplo, a gente vê que na hipertensão gestacional não tem a proteinúria. Então, esse rastreio ele pode ser feito, aqui eu topifiquei para vocês, com a proteinúria de 24 horas, que é o padrão ouro. O valor de referência é esse, maior ou igual a 300 miligramas, então é uma proteinúria relevante. Proteinúria na fita e a relação proteína-creatinina urinária. A gente faz essa conta, se der maior ou igual a 0,3, é um indicativo que está acontecendo a proteinúria na urina dela. Então, o que acontece é, quando a gente tem uma gestante, fim de gestação, depois da 20ª semana, já na segunda metade de gestação, considerar que essa proteinúria, mesmo que aparente, todo aquele quadro da definição, classificação de hipertensão gestacional, ela pode aparecer até tardiamente. Ou seja, pode acontecer uma evolução dessa hipertensão gestacional para outro quadro mais grave, no caso a pré-eclâmpsia. A gente também faz uma pesquisa de sinais e sintomas que eles são sugestivos de pré-eclâmpsia, são aumento rápido de peso, edema facial e a PA que segue aumentando. Outros exames também podem ser solicitados, hemoglobina, hematócrito, contagem de plaquetas, isso a gente vai ver em hemograma, os níveis séricos de creatinina, ácido úrico e transaminases, e a pesquisa por sinais de iminência de eclâmpsia, que eu não vou falar agora porque no próximo caso a gente vai falar mais um pouco. Então, se a gente fica nessa, sem saber fechar se é hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, coloca-se um ponto muito importante, é que o diagnóstico é feito de modo retrospectivo. Por quê? Quando a gente fala em hipertensão gestacional, é possível até encontrar muito na literatura o termo hipertensão transitória gestacional. Por quê? Porque os valores pressóricos da gestante eles retornam ao normal em até 12 semanas após o parto. Então, foi um episódio que ela teve realmente final de gestação, começo do puerpério, e ele vai se resolver, vai voltar ao nível pressórico normal. Por isso que a gente não fecha diagnóstico de hipertensão gestacional logo de cara, quando encontra essa situação. A gente vai ficar monitorando se está havendo uma evolução para pré-eclâmpsia ou se realmente é um quadro transitório. E aqui, para a gente fechar esse papo sobre hipertensão gestacional, eu trouxe manejo e recomendações. Sobre o manejo, é isso que eu falei na parte de diagnóstico, a gente mantém uma investigação para pré-eclâmpsia, está sempre rastreando para saber se não se trata de um caso de pré-eclâmpsia atípica, que é aquele que não se manifesta com sintomas típicos mesmo, ou se realmente vai ter um aparecimento da proteinúria de uma forma tardia. E isso agrava o quadro. E as recomendações sobre esse quadro são que tratamento de manutenção para baixar essa pressão com hipotensor, ele não é realizado, não é preconizado, assim como na pré-eclâmpsia leve. E o que é recomendado são as avaliações semanais dessa gestante. Então, a gente está sempre testando proteinúria de fita, é um exemplo de teste que a gente faz. Está sempre acompanhando peso e PA diariamente e recomenda-se um repouso relativo até o parto, entendendo repouso relativo como evitar grandes esforços, não é para a gestante ficar deitada o tempo inteiro. E o que é orientar essa gestante que ela tem uma maior chance de desenvolver uma hipertensão crônica. Esse é um ponto super importante que a gente tem que considerar. Aqui eu trouxe as referências que a gente utilizou para construir o trabalho. Se vocês quiserem, pause, que tem um material bem legal aqui. Olá a todos e a todas, prosseguindo com o nosso assunto de doenças hipertensivas específicas da gestação, vamos tratar agora de pré-eclâmpsia, que é o nosso caso 3. Me chamo Camila Campos de Almeida, sou ligante da LagoApp. Vamos lá. Os tópicos que passaremos serão definição e fisiopatologia, fatores de risco, diagnóstico e tratamento. O caso clínico que temos é o seguinte.
MLA 30 anos, diabética, gesta 1 para 0, 35 semanas. Chega ao SF São João da Escócia com queixa de cefaleia de intensidade forte e constante, acompanhada de náuseas e visão turva escurecida há 5 dias. PA aferida em sua residência antes da consulta, 160 por 90 milímetros de mercúrio. Relata que sua mãe teve os mesmos sintomas na gestação de sua irmã mais velha. Ela diz que ficou toda inchada, doutora, e que começou a ter dores de cabeça e a vista toda cheia de pontos pretos. Bom, vamos definir o que é pré-eclâmpsia e posteriormente vamos tratar novamente do nosso caso. Pré-eclâmpsia é o surgimento da hipertensão e proteinúria após 20 semanas de gestação. Por que tratar de pré-eclâmpsia? Porque pré-eclâmpsia é um assunto importante. Porque, juntamente com a eclâmpsia, ela é responsável por cerca de 10 a 15% das mortes maternas diretas em proporção mundial. Além disso, a pré-eclâmpsia ela pode estar associada, ou seja, ela pode estar sobreposta a outro estado hipertensivo, podendo agravar. Vamos lá agora para a fisiopatologia. Por que é importante tratar de fisiopatologia na pré-eclâmpsia? Porque nós podemos compreender a fase clínica da pré-eclâmpsia a partir de como se comporta a sua fisiopatologia, certo? Inicialmente, vamos entender como se comporta a partir de uma análise anatômica. Como vocês podem ver aqui, nós temos as artérias espiraladas do útero, que elas são ramificações da artéria arqueada, que são ramificações da artéria uterina, certo? Numa mulher não gestante, a gente pode ver que ela nutre tanto o endométrio quanto o miométrio com a sua conformação espiralada. Em mulheres gestantes, o que acontece é um remodelamento dessas artérias uterinas a partir da migração do trofoblasto, ou seja, nós chamamos isso de invasão trofoblástica. E ela acontece em duas ondas, como nós podemos ver aqui, a primeira e a segunda. A primeira onda, ela vai aumentar o lumen das artérias espiraladas até a camada endometrial, somente nesta camada, que essa primeira onda vai acontecer da 6ª à 12ª semana. A segunda onda de invasão trofoblástica, ela acontece a partir das 16 semanas até a 20ª semana, e ela vai abrir o lumen até a camada miometrial, certo? Mas por que essa conformação é necessária? Porque a perfusão placentária ela é aumentada, ou seja, eu preciso que eu tenha mais nutrientes, ou seja, mais sangue, mais oxigênio passando para que a placenta seja nutrida de forma adequada e o feto seja nutrido também de forma adequada. O que acontece na pré-eclâmpsia é a ausência da segunda onda de migração trofoblástica. Então, eu tenho uma diminuição de cerca de 2/3 do tamanho esperado dessas artérias, e ela vai gerar uma hipóxia, ou uma isquemia placentária. Ou seja, eu gero um hipofluxo placentário, e esse hipofluxo placentário vai desenvolver uma cascata de reações. Essa cascata de reações ela é uma resposta ao estresse oxidativo. E o que esse estresse oxidativo ele vai gerar? O aumento de fatores inflamatórios e antiangiogênicos. Além disso, o estresse ele vai ocasionar a diminuição de prostraciclina e óxido nítrico. O que os fatores inflamatórios e antiangiogênicos eles vão gerar em sua consequência? É a lesão endotelial sistêmica, que justamente com a diminuição desses fatores aqui, esses fatores eles são responsáveis, são vasodilatadores importantes. E com essa diminuição eu tenho um aumento da vasoconstricção do vaso e juntamente com os fatores inflamatórios e antiangiogênicos aumentados, eu vou gerar essa lesão endotelial sistêmica ou a chamada endoteliose sistêmica, que é a fase clínica da pré-eclâmpsia. Tudo que vemos aqui, da ausência da segunda onda até estresse oxidativo, fatores inflamatórios, antiangiogênicos, ou seja, essa cascata, ela acontece na fase pré-clínica. A lesão endotelial sistêmica é o que é considerado clínico. Mas para que aconteça essa ausência
da segunda onda, eu preciso de alguns fatores. E os fatores, eles são genéticos e imunológicos. E eles vão estar associados aos marcadores de angiogênese. Os marcadores de angiogênese, eles são essenciais para a produção de vasos que vão nutrir a placenta. Então, se eu tenho uma substituição desses marcadores de angiogênese pelos marcadores de antiangiogênese, eu não vou ter o crescimento placentário adequado e eu não vou ter o crescimento placentário adequado. Bom, o que a lesão endotelial ou a endoteliose sistêmica, ela faz? A gente precisa entender que, se tratando da fase clínica, então nós vamos conseguir compreender como a pré-eclâmpsia se mostra, se revela na fase clínica. Vamos lá. A lesão endotelial sistêmica, ela faz com que haja perda do líquido intravascular para o meio extravascular. Essa perda faz com que nós tenhamos uma das principais características da pré-eclâmpsia que já esteve nos critérios diagnósticos e atualmente não está mais, que são os edemas de membros inferiores, edemas de membros superiores e edema de face. Além disso, nós temos o acometimento de órgãos-alvos. Esse aumento da pressão nesses vasos, especialmente nos vasos mais finos, vão lesar órgãos mais sensíveis, como os rins, que gera no rim, nesse órgão-alvo específico, a glomerulendoteliose. Nós podemos entender, a partir daí, o porquê um dos critérios diagnósticos é a proteinúria, por conta da pouca capacidade de recaptação, por conta da lesão endotelial nesse órgão. Além disso, outros órgãos podem ser lesados, e nós temos aqui como exemplo o fígado. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco associados à pré-eclâmpsia são gestação primeira, gestação gemelar, história pregressa pessoal, antecedente familiar, obesidade, idade, doenças endoteliais e fertilização in vitro. Por que as doenças endoteliais e a obesidade estão aqui? Justamente pelo que falamos anteriormente das cascatas desenvolvidas. Se eu já tenho uma doença endotelial, eu tenho uma maior propensão para que eu tenha uma doença endotelial sistêmica. Se eu tenho obesidade, eu tenho uma maior propensão de desenvolvimento de fatores inflamatórios, de aumentar a cascata de fatores inflamatórios e, consequentemente, desenvolver a pré-eclâmpsia. História familiar pregressa, como nós podemos ver, no caso, a paciente ela tem histórico familiar e a história familiar pode estar envolvida por conta dos fatores genéticos associados. Como prevenção, a gente pode ter tanto o Doppler das artérias uterinas quanto os biomarcadores. O Doppler das artérias uterinas, ele tem um valor preditor negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai avaliar a tensão nos vasos e artérias e, a partir daí, avaliar a possibilidade dessa mulher estar desenvolvendo pré-eclâmpsia ou não. Como tem alto valor negativo, quer dizer que eu vou negar aquelas que não têm possibilidade, avaliando esses vasos. Já os biomarcadores, eles vão avaliar o que falamos anteriormente dos marcadores de angiogênese ou de antiangiogênese. Entretanto, eles não são taxativos, eles não são tão utilizados na clínica por conta disso. Bom, agora vamos falar sobre diagnóstico. A pré-eclâmpsia, ela pode ser diagnosticada em leve ou grave. Leve, se a partir das 20 semanas, como falamos em relação à fisiopatologia, a segunda onda de migração trofoblástica acontece até as 20 semanas. Então, o diagnóstico de pré-eclâmpsia está associado diretamente a isso. Então, maior que 20 semanas, pressão arterial maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio, proteinúria de 300 miligramas por decilitro em 24 horas, ou proteína creatinina maior que 0,3 miligramas por decilitro.
Isso, estamos falando de pré-eclâmpsia leve, que não tem nenhum sinal de agravamento. Já a pré-eclâmpsia grave, ela tem os seguintes critérios que nós podemos ver aqui, que são a pressão arterial sistólica e diastólica. Sistólica em 160 e a diastólica em 110 milímetros de mercúrio. Plaquetopenia, TGP 2 vezes acima do basal, do epigástrica, lesão renal, edema pulmonar, sintomas visuais ou cerebrais. Ou seja, qualquer um desses fatores de agravamento que vocês estão vendo nessa tabela aqui estão caracterizados na pré-eclâmpsia grave. Por quê? Porque eles indicam, especialmente esses que falamos aqui em cima, do sistema nervoso central, não somente esses, mas o hepático também, eles caracterizam iminência de eclâmpsia. Então, é necessário que eles sejam bem avaliados e a gravidade ela seja entendida para que o tratamento, o acompanhamento, ele seja feito de forma adequada. Certo. Uma vez classificado, nós vamos para o tratamento. Não, nós vamos para o acompanhamento. Por que acompanhamento e não tratamento? O tratamento para pré-eclâmpsia é a interrupção da gestação. Como nós falamos em relação aos fatores de risco para a gravidade, nós temos que tratar esses fatores de risco. Esse é o nosso objetivo, que essa mulher não tenha eclâmpsia, ela não desenvolva convulsão tônico-clônica. Então a gente vai classificar esse acompanhamento em se houver critérios de gravidade, se não houver critérios de gravidade. Tendo critério de gravidade, o que nós vamos fazer inicialmente é controlar a crise hipertensiva com a utilização de... Se houver critério de gravidade, o que nós faremos é controle da crise hipertensiva com hidralazina ou nifedipina, são as drogas primárias, as drogas de escolha primária, e faremos a prevenção de convulsão. A prevenção de convulsão ela é feita por sulfato de magnésio. As literaturas elas demonstram que a utilização do sulfato de magnésio vai prevenir cerca de 60% o acontecimento de convulsões, que é o agravo que a gente não quer que aconteça. Além disso, nós vamos programar a interrupção da gravidez, que vamos tratar no próximo slide. Se não houver critério de gravidade, o acompanhamento é ambulatorial, com consultas frequentes, se necessitar, ou seja, se ela estiver oscilando essa pressão arterial, a gente vai utilizar a medicação e a medicação de escolha vai ser a metildopa. A outra parte do acompanhamento é quando interromper, ou seja, a programação da interrupção. E para isso nós usaremos os critérios das semanas. Por que as semanas? Porque nós vamos avaliar a maturação do sistema respiratório do feto, do bebê. E como será essa avaliação? A maior que 36 semanas, a indicação é interrupção. Entre 34 e 36 semanas é interrupção, mas avaliando a vitalidade fetal e avaliando, por exemplo, o peso do bebê, avaliando se tem como gestar por mais algum tempo, se tem necessidade de corticoterapia e, posteriormente, interrupção. Das 24 a 34 semanas, a conduta é expectante. Nós buscamos primeiro o controle da pressão da mulher e depois nós buscamos fazer a utilização de corticoides para maturação. Nós precisamos, em média, de 24 a 48 horas. Entretanto, se esse prazo ele não for cumprido, a mulher estiver instável e for necessária a interrupção da gestação, a interrupção irá ser feita. Menor que 24 semanas, temos uma interrogação, porque as literaturas dizem que é uma decisão que deve ser tomada de forma única, todas elas devem ser tomadas de forma única, individual, para o caso, mas especialmente essas que são menores de 24 semanas, a decisão ela vai ser conjunta dos profissionais e dos pais por conta da possibilidade da mortalidade do feto. Certo. Voltando para o caso clínico, vamos avaliar. MLA, 30 anos, diabética, gestão 1/0, 35
semanas, chega ao SF São João da Escócia com queixa de cefaleia de intensidade forte, constante, acompanhada de náuseas, visão turva, 5 dias. PA fere de sua casa, 160/90. Relata que sua mãe teve os mesmos sintomas na gestação, certo? Como podemos ver, essa mulher ela vai ter alguns critérios, tanto de gravidade quanto os riscos que nós conversamos. Mas vamos passar aqui, nessa sequência. Primeiro, qual a principal hipótese diagnóstica? A principal hipótese diagnóstica para essa mulher é pré-eclâmpsia. Entretanto, é necessário avaliar se ela está em iminência de eclâmpsia ou não. A classificação. A classificação vai ser pré-eclâmpsia grave. Por que pré-eclâmpsia grave? Porque nós temos alguns sinais de gravidade, como, por exemplo, cefaleia de intensidade forte, náusea, visão turva, pressão de 160. E quais são os fatores de risco que essa mulher tem? Nós vemos aqui desde o início. Ela é diabética, ela é primigesta, ela tem um histórico pregresso, e todos esses corroboram para que ela possa desenvolver. São fatores de risco associados. E o tratamento é o tratamento que conversamos, será o controle da hipertensão, a utilização do sulfato de magnésio para evitar a convulsão e planejar a interrupção dessa gestação. Esse é o tratamento que esperamos, porque 35 semanas, a partir daí os profissionais vão decidir qual é o melhor, avaliando, como dissemos, a vitalidade fetal e a estabilidade materna. Aqui estão as referências, muito obrigada. Dos temas eclâmpsia e síndrome HELP. Revisando alguns conceitos, nós temos que a doença hipertensiva específica da gestação é um termo genérico que se refere à hipertensão que se desenvolve durante a segunda metade da gravidez. Ela ocorre devido a alterações sofridas decorrentes da invasão trofoblástica geralmente, e sendo, portanto, um termo amplo que abarca outras condições, como visto anteriormente, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Já a pré-eclâmpsia classificamente se define por ser uma doença multifatorial e multissistêmica caracterizada pela presença de uma hipertensão arterial associada à proteinúria em pacientes previamente normotensas após a 20ª semana. Atualmente, a proteinúria ela deixou de ser critério diagnóstico nos casos de disfunção de órgão-alvo. Já a eclâmpsia se caracteriza pelas crises convulsivas decorrentes de um quadro grave de pré-eclâmpsia, e a síndrome HELP se caracterizaria por uma variante gravíssima desta, podemos assim dizer, de comprometimento multissistêmico. Acerca da epidemiologia das doenças cardiovasculares na gestação, vemos que sua incidência é de entre 1 a 4% na população mundial, número que chega a 10% nos casos de hipertensão especificamente em países desenvolvidos. Apesar dos números de mortalidade decorrentes sejam pouco notificados, à exceção dos casos de hipertensão, representa uma das principais causas de morte materna. O percentual aumentou de 3 para 15% nas últimas 3 décadas. E alguns fatores, como o aumento de idade materna, prevalência de riscos cardiovasculares como hipertensão e diabetes, além do aumento da obesidade, foram essenciais para esse aumento. Acerca da pré-eclâmpsia, a gente vai ver que acomete de 3 a 5% das gestações, mais especificamente no Brasil, os números variam entre 1,5% na pré-eclâmpsia e 0,6% na eclâmpsia, possuindo discrepância entre regiões mais ou menos favorecidas, com índices de morte materna variando de 0,8% a 8,1%. E esse número ele continua a divergir quando a gente fala da razão de morte maternas, que ao redor do mundo possui uma média de 15%, variando entre os continentes e chegando a 22% em regiões menos favorecidas do Brasil. Falando da eclâmpsia, ela se caracteriza por ser uma convulsão tônico-clônica generalizada de caráter autolimitado durante segundos a minutos em mulheres com pré-eclâmpsia. Existem duas teorias para a fisiopatologia da eclâmpsia. Uma fala que a convulsão se deve a fenômenos isquêmicos do sistema nervoso central, ocasionados por vasoespasmo e diminuição ou apagamento do lume dos vasos por trombos, levando à isquemia, edema citotóxico e eventual infarto tecidual. Há a possibilidade de características genéticas que podem predispor algumas mulheres. Já a segunda teoria traz que a elevação brusca da pressão arterial interfere na autorregulação vascular cerebral, assim aumentando a pressão hidrostática, levando a extravasamento de plasma e hemácias na região, o que ocasiona um edema angiogênico. O edema é um achado tomográfico frequente em pacientes que apresentaram convulsões, além de áreas hipodensas que geralmente indicam isquemia.
Por indicar um distúrbio do sistema nervoso central, geralmente é associada ou predisposta de sintomas ou sinais iminentes de eclâmpsia, que são cefaleia, torpor, obnubilação, alterações visuais como escotomas, visão embaçada, amaurose e podem ocorrer sintomas gastrointestinais como náusea, vômito e dor no hipocôndrio direito, podendo ser por isquemia hepática ou distensão da cápsula hepática por edema ou hemorragia, e pode se apresentar também reflexos tendinosos profundos exaltados. Acerca do eletrocefalograma, a gente não consegue distinguir de outras causas, como epilepsia, hipoglicemia ou até por hipertensão. E a ressonância magnética, geralmente, ela pode mostrar edema, podendo ocorrer durante a eclâmpsia, ela pode ocorrer durante a gravidez, o trabalho de parto ou no puerpério. É importante destacar que cerca de 10% das convulsões ocorrem na ausência de proteinúria. Acerca da investigação e dos diagnósticos diferenciais, nós temos que as convulsões após a 20ª semana devem ser interpretadas como eclâmpsia até que se prove o contrário, a fim de iniciar-se o tratamento adequado. Entretanto, deve ser feita investigação de outras causas, como em casos anteriores à 20ª semana, pensando na associação com a doença trofoblástica gestacional. Alterações neurológicas persistentes e casos refratários ao tratamento sugerem comprometimento anatômico, independente de a causa inicial ter sido a eclâmpsia. Por isso, em casos de convulsões de difícil controle, investigamos acidentes vasculares encefálicos. Sinais e sintomas neurológicos se desenvolvem de forma repentina, eles podem incluir acidente vascular cerebral, lesão cerebral expansiva, encefalopatias tóxicas e metabólicas, síndrome da vasoconstrição cerebral reversível, púrpura trombocitopênica trombótica e infecção do sistema nervoso central. Crises convulsivas sem os déficits neurológicos, elas podem ser desencadeadas por anormalidades metabólicas, como a hipocalcemia, hiponatremia e hipoglicemia, toxinas, como abuso de álcool e outras drogas, infecções como meningite, encefalite e sepse, ou então um trauma cefálico recente. Entretanto, a ausência de déficits neurológicos não exclui uma anormalidade anatômica cerebral. E a investigação com exames de imagem ela está indicada sempre que a paciente apresentar déficit neurológico, como convulsões de difícil controle, alterações visuais persistentes, convulsões antes das 20ª semana, sem associação com a doença trofoblástica gestacional e a ausência de diagnóstico prévio de epilepsia. Nós podemos classificar a eclâmpsia em não complicada, complicada e descompensada. Na não complicada, o quadro convulsivo ele não é acompanhado de outras intercorrências, enquanto na complicada ela é associada geralmente a coagulopatia, insuficiência respiratória e cardíaca, icterícia, temperatura corporal acima de 38 graus, insuficiência renal aguda ou pressão diastólica maior do que 115 milímetros de mercúrio. A descompensada há geralmente choque, coma, hemorragia cerebral ou necessidade de assistência ventilatória. Acerca do tratamento, temos que a prevenção é o principal fator a ser trabalhado, tendo em vista que um bom acompanhamento pré-natal no qual haja uma rápida investigação e diagnóstico de um quadro de pré-eclâmpsia são essenciais para diminuir a prevalência de eclâmpsia e outras complicações. Nos casos de eclâmpsia, a conduta clínica visa o tratamento das convulsões da hipertensão e dos distúrbios metabólicos. Sendo assim, há necessidade de cuidados gerais como manter um ambiente tranquilo, elevar a cabeceira da cama, ofertar oxigênio, geralmente 5 litros por minuto, a disponibilidade de acesso venoso, pode ser periférico ou central, a terapia anticonvulsivante ela é geralmente feita com sulfato de magnésio, pois esta se apresenta como o melhor medicamento disponível e o mais resolutivo, podendo ser administrado mesmo na vigência de insuficiência renal com o ajuste da dose. É contraindicado o sulfato de magnésio ele é contraindicado em caso de miastenia grave, pode precipitar a crise, e associado ao uso de bloqueadores de canais de cálcio. É importante dosar o magnésio a cada 4 horas e estar atento aos sinais de intoxicação por magnésio, como perda de reflexo tendinoso profundo. Consideram que a frequência respiratória também deve ser maior a 16 incursões respiratórias por minuto. Níveis séricos de magnésio acima de 12 miliequivalentes estão associados à parada respiratória. Qualquer sinal de intoxicação indica imediata suspensão da medicação e administração de gluconato de cálcio 1 grama intravenoso, infundido lentamente de 3 a 5 minutos. Importante ressaltar que diante da abolição do reflexo patelar faz-se necessário avaliar outros reflexos profundos antes da suspensão da droga. A avaliação do estado geral da mãe e do feto é de suma importância. A complicação comum é o edema agudo de pulmão e geralmente é tratado com pacientes não gestantes, como pacientes não gestantes. Há geralmente a presença de bradicardia fetal, com duração de cerca de 3 a 5 minutos durante e logo após o episódio convulsivo, não requerendo parto de emergência, sendo a terapia anticonvulsiva e a oxigenoterapia e a estabilização da pressão suficientes para a recuperação fetal.
O controle pressórico geralmente é feito com antipertensivos de ação rápida, como a hidralazina em pacientes com pressão diastólica elevada. A resolução da gravidez é um indicado para a resolução da eclâmpsia e deve levar em consideração fatores como o estado geral da mãe, do feto, idade gestacional e outros aspectos. Aqui mostramos o esquema que são utilizados para sulfato magnético, que é o esquema de Pritchard e o esquema de Zussman. Acerca da síndrome de HELLP, nós podemos dizer que é uma complicação gravíssima da pré-eclâmpsia, sendo caracterizada por um quadro clínico de hemólise, elevação de enzimas hepáticas e a plaquetopenia, que caracteriza o acrônimo HELP. Geralmente ela é diagnosticada mais tarde na gestação, geralmente entre a 27ª e a 37ª semana, por apresentar um quadro clínico variável, podendo se apresentar como um desconforto que pode durar dias. A hemólise ela é definida pela presença de uma anemia hemolítica microangiopática, sendo a alteração mais importante da tríade. Outros sintomas podem incluir dor no quadrante superior direito ou epigástrico, aumento excessivo de peso e piora do edema, hipertensão, proteinúria, náusea e vômito, cefaleia, alterações visuais, icterícia, e a mortalidade ela é muito maior do que na pré-eclâmpsia isolada. Sua incidência varia de 1 para cada 1.000 gestações e acomete cerca de 10 a 20% dos casos de pré-eclâmpsia grave, e mais em mulheres brancas, multíparas e de idade avançada. O diagnóstico ele ainda é controverso, por isso apresenta uma taxa de incidência com amplo espectro variável, mas adota-se os critérios propostos por Cibai, que são a presença de esquizócitos em grande quantidade no esfregaço sanguíneo, aumento da desidrogenase lática ou bilirrubina total, aumento de TGO acima de 70 unidades por litro e plaquetas abaixo de 100.000. O tratamento segue as mesmas recomendações da eclâmpsia, sendo importante destacar que o sulfato de magnésio deve ser evitado intramuscular pelo risco aumentado de hematoma nos casos de HELP, devido ao aumento do risco de distúrbio de coagulação. A síndrome de HELP apresenta uma recorrência de 3 a 27%, sendo assim é necessário que seja informado sobre os riscos às gestações futuras, pois pode-se controlar o quadro de pré-eclâmpsia, assim obtendo maior chance de evitar complicações em outras gestações. Acerca do tratamento, vai ser justamente em um centro de atenção especializado, visando a estabilização do quadro, e a profilaxia para a convulsão ela vai ser a mesma da eclâmpsia, com sulfato de magnésio, conjunto com a terapia antipertensiva, com o uso de hidralazina, a avaliação do bem-estar fetal e a resolução da síndrome de HELP geralmente é feita com a resolução da gestação, que vai levar em conta os mesmos fatores de bem-estar materno, fetal e o quadro clínico geral, além do que já exposto acerca do aconselhamento para futuras gerações. Obrigado.